Boa noite, pessoal. Bem-vindos aqui ao Espaço I. Martins. Mais uma vez, mais uma palestra da Ana Paula Lima. É friozinho hoje, né? Mas a temperatura vai subir daqui a pouco. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. É uma alegria, um prazer, satisfação, né? Retornar a ver vocês aqui, tá bom? Quem estiver vindo pela primeira vez, bem-vindos, tá bom? Vamos recebê-la, né? Nossa querida amiga Ana Paula Lima. Tem 3 vezes aqui. Obrigada, pastora. Eu só esquentei o clima, vai esquentar. Olha, ficar prometendo umas coisas aí, pastor. Vai que. A gente não sabe como é que vai ser o andar da carruagem, né? Pessoal do YouTube, fico muito feliz que vocês estejam aí com a gente mais uma vez. Por mais que nesse momento não tenha ninguém. Hello! Temos aqui um rostinho diferente, gente. Gabi. A Gabi me conhece da época em que eu era produtora executiva, né, Gabi? A Gabi é uma pessoa, inclusive, que pode dizer se funciona os Paranauê ou não, porque ela me viu totalmente diferente, né? Totalmente. Então, a gente já hoje está todo mundo conhecido, né? Eu não preciso fazer aquela brincadeirinha, né? Ou vocês gostam? Precisa! Gabi, você lembra que na época que eu era produtora, né? Meu ex-marido, inclusive, era humorista, você lembra que eu vendia os humoristas para eventos? Eles faziam uma coisa que era incrível. Eles sentavam no palco e diziam assim, mestre de cerimônias, eu achei que eles não estavam muito assim, né, animado. Eu vou fazer o seguinte, eu mesmo vou me apresentar quando eu entrar, vocês gritam, vocês me chamam de lindo, vocês podem mentir. E eu achava aquilo o máximo. E eu dizia, poxa vida, um dia eu posso fazer isso também, né? E ao invés de contar piada, eu trazer as coisas que fazem sentido pro meu coração, fazem meu coração vibrar. E hoje em especial, eu apliquei uma técnica com o consultorando e ele não consegue se ver, por conta da estatura, ele não consegue se ver um homem poderoso. Então ele tem dificuldade com escassez, mesmo tendo bons títulos. Então ele acha que ele não é bom o suficiente. Eu falei, olha, existe uma mágica, que não sou nem eu que estou dizendo, que é Joseph Murphy. A tua imaginação, lá você pode ser o que você quiser. E tudo começa lá. Inclusive hoje eu vou trazer para vocês algo muito bacana, que é inclusive onde vocês podem ir quando vocês estiverem em sofrimento e também quando quiserem mudar a realidade de vocês. Mas só para finalizar, para ele... Já! Essa parte, para ele poder sair desse lugar, ele precisa sentir na imaginação dele algo diferente. Eu já vou explicar para vocês, mas eu contei para ele exatamente isso. Eu me imaginava naquele palco e fazendo exatamente isso. Sabe, fala uma coisa para vocês, com 15, 20, mais de 2.000 pessoas que estarão em setembro, né, Yara, no evento, não importa, a sensação é sempre a mesma. Então eu queria que vocês me ajudassem a realizar assim, de não, mais uma vez eu realizo. Então eu vou sair, eu vou me apresentar novamente, né, do meu estilo, e quando entrar vocês já sabem, vocês gritam, vocês urram, vocês me chamam de lindo. Tá bom? Senhoras e senhores, recebam no palco ela, a blogueirinha da meia-idade, Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana! Eles sempre faziam essa piada, eu achava o máximo. Gente, vocês estão preparados para hoje? Sempre uma surpresa. Elas viajam 1 hora para chegar aqui. Verdade. Os meus amigos veem um casal, eles são muito corajosos. Então eu fico pensando, misericórdia, eu vou ter que dar o meu melhor, senão eu tô frita depois. Vamos lá.
vocês receberam um copinho com uma polcã. Tem alguém que não gosta aqui de polcã, tangerina? Não sei como é que se chama. Tem alguém? Não? Então é o seguinte, eu vou dar para vocês um minutinho e eu gostaria que vocês... todo mundo já escreveu o nome? Tem uns passos, coitado do Marcelo. A última vez que o Marcelo veio... Voltou porque quis. Voltou porque quis. O Marcelo foi feito de cobaia, acho que ele está pensando o que tem nessa polcã. Qual a pegadinha, cara, Marcelo. Eu vou dar para vocês um minutinho. Nossa, mas em um minuto é muito tempo para eu comer um gomo de tangerina. O parte do experimento é justamente isso, tá? É esse de um minutinho, tá bom? Então, já está contando, pegue aí a sua polcã, né? Para comer o quanto vocês quiserem. Usem aí esse um minutinho. Vocês trocaram? Pra comer já? Pra comer já. Não, ela trocou o nome só. Ah, trocou o nome. É o nome que ela deu a Anitta pra mim. Agora ela destrocou. Então, coma, dona Jandira. Eu só com 30 segundos agora, dona Jandira. Calma. Sobrou uma pra mim? Aqui, ó. Sobrou. Aqui. Eu tirei dele. Pronto, já foi. Ganhei. Olha, minha mãe sempre bebendo. Ganhei em primeiro lugar. Acabei em primeiro. Queria convidá-los o seguinte, deixar o copinho de vocês ali naquela bancada ali. Não coloquem um em cima dentro do outro. Pode colocar do ladinho. Yara, sorteia um copinho aí pra mim. Mas a Yara também é fogo. Marcelo! Eu peguei aleatório aqui. Marcelo. Marcelo, Oi. me conte, quantas sementes tinham no seu bagaço? Não, é ele, né? É ele? Marcelo? Não, Marcelo, desculpa, Marcelo, quantas sementes tinham? Acho que tinha 2 inteiras e 2 meias. 2 inteiras e duas inteiras e 2 meias? Isso. Me dá mais um copo, Yara. Eu tinha que contar semente? Eu não contei, não. A Lina. Bora que Você vem. não falou nada, que era pra contar, bem. Lina. Quantas sementes tinham? Ok. Alguém quer dizer do seu copinho? 6. 6? Da Yara? Calma. Até achar aqui. Tá bem Aqui. Yara. Gente, uma salva de palmas pra Yara. Se eu disser para vocês que esse exercício tão simples mostra pra gente o quanto a gente está desconectado com o agora, vocês acreditariam em mim? E a fonte de todo o nosso sofrimento é justamente essa. A gente não está conectado com o agora. A gente faz tudo pensando em outras coisas, ou preenchendo o vazio, o silêncio. Vocês viram como a dona Jandira falou enquanto comia?
justamente por conta de algo que ele não fez aqui, que eu vou ensinar para vocês, que ele infelizmente perdeu o casamento dele. Ele chorava muito. E hoje eu vou explicar para vocês como é que a gente chega nesse lugar. E vou contar uma história, que não é história, é automático. É como se nós fôssemos programados para ser assim. Brevemente, esse casal me procurou porque eles estavam discutindo muito e eles estavam se comunicando muito mal. Parte desse processo, eles ficaram, acho que 4 meses comigo, 5 meses, eles estavam indo muito bem. Eles estavam aplicando basicamente tudo que eu vou ensinar aqui para vocês, porém, quando eles tinham conquistado o êxtase, onde eles tinham cumprido tudo dentro do contrato, eles estavam indo para um outro momento do matrimônio, eles caíram no que vocês fizeram hoje, na inconsciência, no automático, não estava presente. Infelizmente, ele cedeu a algo que eu vou mostrar aqui para vocês e acabou perdendo a relação. Esse homem chorava muito, copiosamente, mas não tinha mais jeito. E hoje a gente se despediu. Eu confesso para vocês que na faculdade eles ensinam a gente a ter uma certa distância e não se envolver emocionalmente. Mas eu saí daquele atendimento, eu precisei respirar, porque a minha vontade era de chorar junto com aquele homem. Porque o que aconteceu com ele à noite, ele tinha um atendimento comigo no começo da tarde, né, Yara? No começo da tarde, e ele estava com os olhos brilhando. O que ele tinha conquistado dentro da relação. E à noite, ele foi rendido por algo que acabou de acontecer com vocês. A gente viver no automático e não estar realmente presente. Se eu disser para vocês que na presença é onde acaba todo o sofrimento de vocês, vocês acreditariam em mim? Quem está com um pipinaço na vida? Levanta a mão. Não precisa dizer o pepino, tá? Vamos melhorar então. O pepino médio aí. Pepino médio gentil. Pepino, nossa senhora. Ninguém mais? Não, eu tô falando que eu tenho. Pepino para resolver toda hora. Ok, vamos aproveitar a Mai. Mai, esse pepino que você tá, estava te fazendo sofrer ou te faz sofrer, te dá angústia? Sim? Esse pepino você resolveu? Não. Não resolveu? Não. Mas ele gera sofrimento. Bastante. Agora, nesse momento, você está sofrendo? Aqui não. Aqui e agora. Não, aqui não. Pois é, se eu te disser que a única coisa que existe é o aqui e agora, você acreditaria em mim? É difícil, né? Vocês escutaram o que ela falou? Pessoal, ela disse o seguinte, agora não tem sofrimento, mas quando eu sair, vai continuar o sofrimento, porque eu vou voltar para a realidade. Mai, eu pensava como você também, mas aí que tá, a nossa realidade, a hora que você for lá fora, o que for lá fora é justamente o que você está fazendo aqui dentro. Eu fiz uma vez um exercício que o Marcelo ficou assim, tipo, uau! E nem todo mundo estava presente quando eu fiz só estava o Marcelo, a Mai, o Gui estava, a Nai, mas eu gostaria de fazer de novo, tá? Eu preciso de uma pessoa que me ajude. Quem? Coitado do Marcelo de novo? Mais uma cadeira eu preciso. Mais uma cadeira? Aqui. Quem vai vir? Opa, Nara. Quer vir? Pode ir? 3. Não, é o meu só. Desculpa, como é o seu nome? Kelly. Senta aqui, Kelly. Kelly, me diga um problema, assim, me diga
algo que você, uma pessoa que você gostaria de se transformar no futuro, para resolver um problema. A pessoa que eu gostaria de transformar? É. Dona. Você não sabe o que é ser dona. Olha, não peça. Não, duas não dá, não dá. Vamos lá, então eu entendi que de características. Características. Alguém que seja, por exemplo, Gostosa, maravilhosa. Tô brincando. mas que tenha essa expressão de lidar com as pessoas, de fazer esses movimentos, de trabalhar com as pessoas. Uhum. Fala isso falando em pé. O que mais? De trabalhar, por exemplo, dando palestra, falando em ajudar as pessoas. Então eu acho que é isso. Você fala muito bem. Você aprendeu em algum lugar? Eu venho numa constância, na verdade, de aprendizado. Então, digamos que essa você que está vindo, uma constância de aprendizado, certo? Certo. Você me disse que quer se transformar numa pessoa que tem habilidade para falar com outras e ensinar, certo? Certo. Mas o que você acabou de fazer? Falar. Isso. Você acabou de fazer exatamente isso. Veja, Kelly, né? Kelly, dá um passinho para frente. Você conseguiu falar e se expor, não só porque você está do lado da Ana, mas porque você tinha características para isso. Ok? Ok. Pode olhar características do teu passado. Atividades e gestos, comportamentos que você adquiriu do seu passado. Quando você falou aqui, comigo, no agora, o que é, e falou para as pessoas, o que é que você está disposta a fazer e ensinar, ela ensinou uma lição para vocês hoje? Quando levantou? Quem não aprendeu alguma coisa aqui com ela? No mínimo, uma coisa que vocês podem ter aprendido. Iniciativa, correto? O que acontece? Você já desenhou o seu futuro. A gente aprendeu que passado, presente e futuro é uma linha reta. E isso é uma falácia. Na verdade, você existe somente no aqui e no agora. Pode ser já. Gente, entender isso é entender tudo. Veja, Mari, para você resolver esse problema, provavelmente você vai precisar se transformar numa pessoa, correto? Só que você já é essa pessoa no agora. E você já tem todos os atributos para resolver esse problema. Só que para resolver esse problema, eu preciso estar o quê? Consciente do meu agora. Eu preciso saber quantas sementes da laranja eu estou comendo. Gente, isso é muito difícil. Isso é pra gente, a gente tem que abrir mão do que eu vou ajudar vocês a como entrar nesse momento, a entrar nesse estado. Fez sentido isso pra vocês? Sim. Quem não tá entendendo nada, levanta a mão. Mãe, qualquer problema que você... Mãe, você é a mais pessoa que vive no agora. Qual que é a tua preocupação no futuro? Não, meu futuro eu nem penso. Viu? Eu vivo agora e pronto. É isso aí. Deixo o futuro para quando chegar, pronto, acabou. Aí é que tá. O futuro só chega quando eu presto atenção no meu agora. Viu? Posso fazer uma observação? Claro. Da última vez que eu vim aqui, você fez exatamente isso aqui. E depois que eu levantei dali, uma chavinha mudou. A gente estava conversando muito relacionado com dor. E eu compartilhei com vocês que a minha dor estava lá no futuro. Sim. E essa dinâmica foi super importante para mim, porque eu entendi que o meu passado estava em conflito com o meu futuro. Eu não conseguia aceitar o meu futuro por conta das coisas que tinham passado.
Então, essa dinâmica me ajudou a aceitar que eu tinha que fazer diferente. Por isso que foi me ajudou bastante. Olha, Guilherme, salva de palmas pra ele, gente. Você não precisa compartilhar o seu resultado. Não precisa. Mas só o fato do que você acabou de me falar me conta realmente o que você entendeu. Kelly, muito obrigada. De nada. Espero que algo dentro de você também tenha mudado. Bom, vamos fazer para um cantinho. Pra gente entrar no agora, não é difícil. Qual foi a única que acertou? Foi a Yara, né? Gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Dona Jandira, você presta atenção, tá? Você tem capacidade de entender. Vou perguntar pra você. Mãe, quem comeu a laranja? Foi realmente você? Foi eu, não foi? Se eu te disser que não foi você, mãe? Eu comi ligeiro, você viu que era pra ser ligeiro, eu comi ligeiro. Pensei que fosse alguma competição, que quem terminasse primeiro ia ter um prêmio. Exatamente. Não é vocês que comem a laranja. Diga, mãe. Posso falar? Uhum. Não foi laranja, foi uma mimosa. Foi uma mimosa. Eu estou presente. Muito bem. Eu estou de palmas pra ela. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Sabe, quanta gente... Mimosa? É isso? Mimosa. Deixa eu ficar presente, então. Não somos nós que comemos. Você não é a pessoa que come a mimosa. Quem é que come a mimosa é o que a gente chama de nosso objeto. Mãe, levanta aqui, dá uma voltinha. Desfila pra gente. Eu nem tempo de eu me arrumar, Paula. Ana, você tá gatinha. Dormi, perdi a hora. Desfila aí pra gente. Sabe, gente? Beijo, Viltinha. Cadê a voltinha? Vou vir pra cá, senão você não aparecer ali na câmera. Aí, muito bem. Quem me pensa ela é aqui. Olha lá. A idade não ajuda porque é perigoso cair pro lado. Conforme a viradinha, perigoso cair. Essa daqui, a minha mãe é, na verdade, aqui, quando eu peço pra ela andar, esse é o objeto dela. Mas quando ela para, pensa, o que eu vou fazer? E se imagina na cena, essa é a Dona Jandira. Ou seja, você não é a pessoa que comeu a laranja. Você é a pessoa que pensou, tem uma laranja aqui, tem uma louca lá pedindo para eu comer, o que eu vou fazer com isso? Talvez o Marcelo deve ter pensado no observador dele. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sabe por que isso é tão importante? Porque quando nós entendemos que nós não somos este objeto, nós conseguimos sair do sofrimento. Observar a cena e ter mais tranquilidade para resolver as coisas. Quem trabalha com pessoas sabe muito bem o que eu estou falando. É literalmente sair do corpo, ou sair da situação para observar a cena e ter o que mais? Clareza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É com essa técnica aqui que eu paro com os vícios. Vício em cigarro, vício em pornografia. Por quê? Porque quem está viciado não é você, é o seu objeto, é o seu corpo. E é por isso que nas compulsões a pessoa não pensa sobre, porque ela está no automático do seu objeto, da quantidade de comportamentos do passado. Fazer a comparação, eu estava pensando agora na coxinha. Eu passo em frente à padaria e já quero coxinha. Alô, não vou comprar coxinha. Senhora, se você sabe comer uma fruta, eu compro uma coxinha, não. Aí agora eu não quero mais coxinha. Viu só? Passo lá, não quero mais saber de coxinha. Viu só? Porque ela ativou em você a tua Se observação. ela oferecer a coxinha, eu não vou aceitar mais, porque acabou aquela. Era automático. Assim, entendeu? Era o subconsciente.
Viu, gente? Que Eu bonitinho. falei, Só bom, de falsa. agora acabou simplesmente, acabou. Perdi o encanto pela coxinha. Porque eu falei, se eu pedir para ela comprar, ela vai falar não serve, então deixa a coxinha pra lá. Deixa a coxinha pra lá. Gente, eu tenho tanto respeito. Aí eu levava o meu cartão, ela passava no teto. Eu levava o meu cartão, eu falei, hoje eu vou comprar coxinha, porque hoje eu trouxe meu cartão. Hoje eu vou entrar e vou comprar. Não vai. Ah, Lobô, De tanto ela falar, eu não quero mais saber de passar lá, comprar coxinha. o teu corpo, no automático, no horário que você sai do Pilates, o teu corpo, o teu objeto pede a coxinha. Mas a Lobô atuou como observadora, como uma pessoa consciente e falou, não, você não precisa da coxinha. Agora, teu corpo desacostumado, você ativou a tua Não observadora. quero mais a coxinha agora, tá bom? Viu? Agora você está na sua observadora. Gente, parece louco, mas o que acontece? Quando eu ativo o meu observador e me olho de cima, ou seja, não sou eu que estou comendo a laranja, sou eu que estou observando o meu objeto comendo a laranja, muda tudo. Lembra para vocês que eu falei do meu consultorando hoje que perdeu o casamento? Bom, ele perdeu o casamento por causa disso aqui, ó. Para eu poder ativar o meu observador, eu preciso abandonar o tempo psicológico. Gente, quem trabalha aqui com metas, com prazos, é um perigo a gente se perder no tempo psicológico. Por quê? Por quê? Porque quando a gente tem um tempo do relógio, metas, números, enfim, o que acontece? A gente passa a acreditar que a gente só vai ter um refrigério quando alcançar essa meta, quando alcançar este objetivo. E o que acontece? A gente passa a deixar o nosso objeto meio maluco. Então, nosso objeto fica pensando, o que eu fiz de errado no passado para poder ajustar e para poder ficar o quê? Resolver o problema no futuro. Porque no futuro, quando eu resolver, eu serei livre, feliz e terei meu resultado. Quem é que vive assim a vida toda? Gente, vou levantar a mão. Vou levantar a mão, sabe por quê? Nós fomos condicionados. E aí, aqui no meio do caminho, vocês viram que eu não coloquei presente? Porque no tempo psicológico, a gente não vive o presente, a gente vive um prazer imediato. No presente, ao invés da gente realmente estar presente e desfrutar quantas sementes tem, quantos grãos, quantos caldinhos, quantos caroços, nós estamos o quê? Muito mais ocupados em acabar logo, deixa eu ver se está doce, meu Deus que saco. Nós realmente não estamos presentes. E daí o que acontece? Nesse prazer, a gente se perde. Meu consultorando, o que aconteceu? Estava indo tudo bem. Ele tinha ativado o observador dele, tanto ele quanto a esposa. Eles estavam trabalhando uma relação, não trazer mais passado para a relação. Vocês querem melhorar o relacionamento de vocês? Aqui, ó. Não usem isso aqui na relação. Não usem. Fiquem um mês sem tocar em situações do passado. Depois vocês voltam aqui e me contam. Eles fizeram esse exercício, entre outros exercícios que eu dou, e o que aconteceu? Eles estavam trabalhando este amigo aqui. Quando você tem muito dinheiro, isso aqui é um problema. Por quê? Porque eu passo pela liberdade poética de que eu posso comprar tudo. O problema é que nós não compramos o quê? Fidelidade. Nós não compramos respeito. Ele tinha acabado de fazer uma venda milionária, e a gente está falando dos Estados Unidos, né? A gente está falando aí de uma venda na casa dos milhões de dólares. Casamento, vento e pouco. Tinha acertado um monte de coisa, tinha ativado o observador. O que aconteceu? Ele caiu na besteira de já com o futuro garantido, ele saiu do momento de presença e se rendeu ao prazer. Um amigo ligou, ele tinha acabado de assinar o contrato, um amigo ligou, falou, vamos para tal lugar, para um cassino. Não, o cassino não, chegou lá, estava fechado. Nesse momento, gente, eu sempre ensino os meus consultorantes, posso ensinar vocês também,
a andarem conversando com o fluxo da vida. A vida sempre está conversando com você. A gente não está o quê? Presente. Naquele momento, ele chorando me contou, não estava presente, não ativei o meu observador, o cassino estava fechado, era para eu voltar para o hotel. O que aconteceu? Eles foram para um lugar de garotas de alto luxo. Vou só beber. Lembra do objeto? Lembra da coxinha? Que era automático ela pedir coxinha? Quando eu bebo, é automático vir outras coisas, porque eu já não estou mais na presença. Quando ele se rendeu ao prazer e ao seu objeto, o observador deve ter feito assim, né? Ixi, ferrou-se, agora já era. Resultado, infelizmente, né? Com o uso, a droga, o álcool nunca vem sozinho. O prazer, ele sempre pede uma curva, a gente chama de curva de dopamina, sempre tem algo a mais, algo a mais. Então vem o álcool, depois vem a droga e finaliza com o sexo. Só que tudo foi registrado pelo amigo que mandou mensagem no celular que a mulher tem acesso. Em segundos, a vida dele foi do céu. E aí, quem sabe, quem lida com negócios, sabe que o contrato dele milionário continua milionário, porém passa a ser uma outra cifra agora. Então, quando eu falo para vocês, e quando ele chorava copiosamente porque eles me chamam de doutora, viu, mãe? Você não era teu sonho, viu? Como a imaginação faz tudo. Meu sonho é ter filha doutora. As duas são, graças a Deus. Viu só? Doutora, como eu me arrependo de não ter entrado nesse lugar. Claro que o caso dele, ele já está vivendo um estado, tem um estado em que a gente fica com o nosso objeto doente, tá? Que estado que é esse? Quando as compulsões via prazer são maiores e já começam a comprometer nossa vida social, nossa vida íntima e a nossa vida em relação à saúde física. Tá? Então, quando eu como muito doce, muita coxinha, né? Quando eu abuso do álcool, quando eu abuso da droga, quando eu abuso também das relações íntimas sem segurança. E aparecem muitos pra mim, tá, gente? Muito, principalmente homens. Por quê? Porque quando eu falo de poder, de dinheiro, e eu consigo adquirir fácil o meu prazer, é muito fácil eu ficar no automático desse objeto. Gente, eu trouxe esse caso, mas vamos parar para pensar em nós. Em nós. Eu vim de um comportamento compulsivo alimentar, né? Ou a gente, com alguns momentos da vida, a gente tem o comportamento compulsivo de compra. Quantas vezes você está lá comprando uma coisa para careca que você nem precisa? Mas se você for parar, se você olhar para a presença, calma, o que aconteceu um pouquinho antes? Putz, já sei, estou com aquele negócio enroscado, quis comprar. A gente não faz isso. Mas é aqui que muda tudo. É quando nós estamos presentes, é que muda todo o jogo. No presente, você já é Maia. No presente, se você fizer o exercício de que seu problema já está resolvido, que teu problema não é maior do que o teu objeto, literalmente é como se dois objetos não ocupam o mesmo espaço. Se você se preocupar com ele, o fato dele ser um problema, não terá espaço para resolução. Então, lembra que no último aqui do Marcel, eu falei, Marcel, preciso te zerar? Quando eu zero vocês podem ser o que vocês quiserem, inclusive a solução do problema. Eu não sei se vocês percebem, mas eu caminho com vocês justamente para que vocês encontrem, vocês vão se zerando. E o que é zerar? É deixar as crenças para vocês poderem desfrutar com mais liberdade. Esse é meu objetivo aqui. Está funcionando? Não sei. Se está chegando em vocês, eu já não sei. Até aqui, tá claro? Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Bom,
no terceiro elemento é o seguinte: você não pode se libertar no futuro. E aqui eu quero dizer o seguinte: naquele momento, o que aconteceu? O meu consultorando, no prazer imediato, a gente faz o quê? Amanhã eu cuido de mim, amanhã eu resolvo. Um dos momentos que ele estava chorando, ele dizia bem assim: se eu pudesse voltar no tempo, foi um segundo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria caído nessa armadilha. Porque eu achei que no futuro ela não iria descobrir. Ou seja, de novo, no futuro eu acho que eu vou ter a minha liberdade. Você não vai ser feliz quando você ter aquela casa dos sonhos, quando você ter aquele emprego dos sonhos, quando você tiver aquele imbróglio jurídico resolvido. Não é ali que você será livre. Não é naquele momento que você será feliz. A única forma de você ser feliz lá é sendo feliz agora. Então vocês podem rir, tá? Agora. É agora o moment. Porque daí vem até a neurociência e explica pra gente: toda vez que a gente está bem, nós liberamos principalmente vasopressina, que é o que? Ele literalmente deixa a gente relaxar para que a gente possa melhorar a circuitaria da área pré-frontal e tomar decisões. Não é nada na minha cabeça, tá? Eu sou inteligente. Não fui eu que criei esses paranauê. Eu trago um mastigadinho para vocês. Por fim, quem já falou aqui, eu me policio muito para isso. O observador é quem ele é a tua vida, não a situação de vida. Lembra, Marcel, que você aqui, eu colocando para você assim: Marcel, me diga quem você é, sem dizer o que você faz. Você lembra? Me diga, Marcel, quem é você? Sem dizer o que você faz, Marcel. Sou nada. Uma salva de palmas para Marcel. Mas quando você não é nada, Marcel, você pode ser tudo. Uma salva de palmas pro casal, ó. Um complementou o outro. Que é isso, Brasil? E o observador, ele se diverte com tudo. Ele, na verdade, só está observando a cena. Para ele, tudo é um grande jogo. Nesse momento, quando é que eu sei que eu estou no meu observador? Quando eu entendo que eu não sou o problema. O meu objeto, o que come a coxinha, é a situação de vida. Nesse momento, nessa situação, eu estou gulosa e eu aprendi que nesse horário eu quero comer. E daí o que acontece? Se eu como, eu fico mal, me arrependo. E daí é o objeto que não está presente. O observador é quem observa a vida. Vocês já viram aqueles retiros de sem comer? Já viram? Se a pessoa fica? Sabe o que eles fazem lá? Hã? Coxinha. Fazem nada. Fazem nada. Por que eles fazem nada? Limpa a mente. Por que eles precisam limpar a mente? Para evitar ruídos, né? Exatamente. Para evitar ruídos, para acessar, sabe quem? O observador. Cada vez mais líderes estão fazendo esses retiros justamente para poder ativar o observador e poder melhorar a cena que eles veem das suas equipes. Tá? Então, e aí o que acontece? Tem muito líder que chega para eles, para esses retiros, identificado com a situação e o problema. E daí esse líder não consegue resolver, porque ele se perde. Ele passa a achar que ele é o problema. Ou seja, eu não tenho problema nenhum. Quem tem problema é meu objeto. Meu objeto que tá frito, meu amigo. Senhor, você que lute. Eu tô aqui, só observando. Por que isso é tão importante? Eu anotei aqui.
para eu não esquecer. Gente, tudo isso que eu passei para vocês, eu tentei passar da forma mais simples, porque esse é o grande pulo do gato. Quem entende isso, entende tudo. Vai ser fácil de aplicar no dia a dia? Não! Você tem que estar muito presente, porque aí vem, não queria dar essa notícia para vocês, mas eu vou ter que dar. Mas você não usa isso, você não vai usar isso, tá? Que eu vou dizer agora, presta atenção. Você não come coxinha só porque você é danadinho ou porque você gosta. É porque a tua célula, o teu sistema nervoso autônomo funciona assim. Os nossos comportamentos automáticos, eles também não é só uma questão de a gente não estar presente, é uma questão também da informação que as minhas células carregam. Vou dar um exemplo para vocês. Semana passada eu recebi um senhor de 60 e poucos anos, ele do Maranhão, ele com aquele sotaque, pelo amor de Deus, eu achei que eu ia morrer. Como que pode? Ele tem um alto cargo no governo. Como que pode eu isso, daí deu a carteirada lá, isso, eu lido com tantas pessoas, porque não sei o que, porque não sei o que, eu achei que eu ia morrer, por causa da mulher que está grávida de outro. Eu perguntei para ele assim, quem que traiu, né, na sua família, ele falou, por que tem a ver? Minha mãe foi muito traída. Eu falei, pois é. Está nas suas células esse estado de alerta, essa sensação de que você vai morrer quando alguém te trai. É mais forte que você, por isso que você está indignado com isso. Porque você é um homem racional, nananã, porque ele foi dando lá os atributos dele, né? E ele muito bonito, com 60 anos, mas muito bonito. Como é que pode? Pode. Por quê? Porque essa informação está nas suas células, porque ele achou que ele ia morrer, o coração disparou. Ele falou, dona Ana, foi você e uma vaca que me salvaram. Eu falei, uma vaca? Eu não sei, eu estou entendendo essa comparação, mas como eu não levo nada para o lado pessoal, continue. Dona Ana, quando eu fui lá, você falou essa papagaiada toda aí, porque ele não entende muito bem, ele chama de papagaiada. Se você falou essa papagaiada, só sei que esse negócio estava fazendo meio que sentido, até que o meu motorista me levou para um lugar, no meio da estrada, tinha uma vaca no meio do caminho, o motorista não viu, meu carro deu PT e foi por Deus que eu e o motorista, a gente não morreu. Aí eu entendi, ali, é engraçado, as minhas células, elas tiveram que dar um jeito, elas recuperaram ligeirinho. Eu achei que foi um choque do ano, elas fizeram assim. Eu falei, viu só, é isso mesmo. Então, eu estou trazendo isso, eu tento trazer da forma mais leve possível, mas quando a gente coloca um pouco mais de luz sobre isso, a gente passa a ter um pouco mais de domínio sobre a nossa vida. Tá? Fez sentido isso para vocês? Gente, eu queria dizer muito, quando vocês estiverem num estado de sofrimento, de preocupação, com algo que precisa ser resolvido, vocês não são essa situação que está acontecendo. Vocês é o seu observador. Tenta te ajudar, Mai. Dessa situação que você está vivendo, faça a seguinte pergunta para você mesmo: o que de pior na tua vida pode acontecer se isso realmente acontecer? Tá? E algo muito importante também. Quando desejamos muito algo no futuro e esse algo parece que o tempo psicológico parece que não corre, não é possível mais acontecer, deixa eu te dizer uma coisa. Você só fica tranquilo quando você encontra a paz, quando você se vê bem, independente do que isso vai acontecer. Ou seja, digamos que
No meu futuro, eu penso muito em encontrar uma pessoa dos meus sonhos que eu nunca encontrei. Se eu ficar presa no tempo psicológico, já tenho 60, já tenho 70, o que acontece? Eu começo a ficar bom exatamente no meu medo. Eu começo a ter todas as estratégias para não ter ninguém. Agora, quando eu não me preocupo com isso, eu já sou a minha melhor companhia, eu fico agradável, eu fico tranquila, e isso conecta as pessoas. Isso em qualquer desejo que você tenha. Se você já o experienciar agora dentro de você, não se preocupe. Esse será onde você vai chegar. Ok? Gente, é isso. Fico muito feliz que vocês tenham vindo hoje. E assim, o mês que vem, eu já trouxe para vocês, eu queria que vocês escolhessem, tá? Qual que vocês... Diga. Volto. Você quer que eu volte primeiro ou volto? Os exemplos que você trouxe, eles são relacionados, obviamente, a fatores, às vezes, muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Uhum. Só que a gente vive uma sociedade que ela empurra a gente ou para o passado ou para o futuro, para as diversas circunstâncias. Ótima pergunta. Calma aí, Marcelo. O microfone. Porque essa pergunta, eu já sei onde vai caminhar a tua pergunta. Ótima pergunta. O exemplo que você deu aqui pra gente, né, são fatores bastante relacionados do interno para externo, né, de dentro para fora. Mas a gente vive numa sociedade que o meio influencia sempre a gente a estar empurrando a gente para o passado ou para o futuro, tirando a gente do presente, né? Uhum. Que técnica ou que recomendação você dá para esses momentos que, né, a gente abordou bastante a teoria do estar no presente, mas no momento de crise, como foi esse exemplo do acidente da máquina, que técnica que você recomenda para a gente estar no estado presente, ou chegar a ter essa consciência de que não precisa estar Utilizar uma âncora. Alguns utilizam. Eu quero escutar você. Você pode utilizar uma âncora, porque de alguma forma muita gente precisa no futuro ou no passado. Então você pode ter um ritual, pode ser uma oração, ou um tempo para você, e naquele momento você volta para o seu estado. Então as coisas acontecem, mas se você tiver um ritual, alguma coisa, quando você percebe que você fez bloqueado, você volta para esse estado, é a melhor forma de encontrar, pelo menos. Essa é uma alternativa, mas o Marcelo, eu até vejo, Marcelo, se eu entendi bem. Digamos que você é um líder, você está no meio de um conflito externo. Ou então de uma situação onde pessoas ou situação... E é constante ali, não é situacional. A vida de uma liderança ela é uma constante e um pepino atrás do outro. Eu vou te dar uma técnica, inclusive essa técnica está no meu livro, que se chama... Óbvio que eu peguei aqui, a única que não pega. Você pegou a única que não vou pegar. Exatamente. Isso aqui, Marcelo, você vai tatuar, você vai colocar debaixo do seu sovaco, você vai... Qualquer situação, a gente chama, você vai precisar convidar o teu observador. Como é que você convida o teu observador? A natureza já te deu essa tecnologia, sabe como? Eu estou fazendo, estou respirando e silêncio. Lembra que o meu consultorando falou, foi 1 segundo? Respiração e você ativa o teu observador. Você vai fazer isso de 2 formas. A gente chama com 2 técnicas de ancoragem, né? Primeira coisa, as coisas são como são. Você não vai mudar. As coisas são como são. Agora,
Todos os envolvidos no conflito têm interesse em comum. Todos. Você vai focar o quê? No interesse comum. E vai chamar o teu observador. O teu observador vai tratar do interesse comum. Fez sentido? Se você conseguir me trazer uma situação, eu consigo te ajudar melhor. Por exemplo. Não é uma situação específica. Eu pegar exemplo profissional. Liderança é extremamente estressante, ainda mais dependendo do volume de pessoas que você tem embaixo da sua liderança. Então você toda hora está lidando com problemas diferentes, situações diferentes. Eu olho muito pelo aspecto do quanto de domínio eu tenho para mudar a situação do meu. Isso me ajuda bastante. Se eu não tenho domínio para mudar a situação, eu não estou sofrendo por isso. Ou me movimentar, seja no passado, seja no futuro. Só dar um conselho para a pessoa que está precisando. Mais que isso, não vou sofrer por isso nem nada. Mas obviamente que isso coloca a gente em momentos de estresse, né? Mesmo tendo essa consciência, coloca a gente em momentos de estresse. Falando assim, putz, pela empatia que você tem com a situação, você fala assim, putz, não deveria ser assim, não deveria ser assim. Mas o que me ajuda bastante é assim, o quanto de domínio eu tenho para mudar a situação. Mas é mais nesse sentido, sabe, profissional, na vida profissional. E esse grande volume de informação que vem de um lado, vem do outro, tem boa do passado, tem boa do futuro. A técnica da respiração é ótima mesmo, mas era mais para trazer mais riqueza, assim, no sentido de que técnica, quando a gente se pegar numa situação de crise, técnica, que é uma técnica bem eficaz. Essa é bem eficaz. Aplica e depois você volta a falar comigo. Qual o interesse comum? E aí, entenda o seguinte, nesse momento aqui, a gente trabalha a aceitação máxima. Porque é o seguinte, a gente só tem controle sobre o nosso mundo interno e sobre o que a gente pode agir do nosso mundo interno aos fatos, que é o que é verdade. Vocês sabem que é a diferença entre a realidade e o que é virtual? Virtual é o que está aqui dentro da minha cabeça, suposições e taranã. Real é fato, concreto, aconteceu, dados, resultados. Quando eu lido com aceitação máxima, eu aceito o que eu posso gerir aqui dentro, o que eu já entreguei, porque eu entendi o interesse comum, o que a pessoa vai fazer com isso, eu preciso soltar. Inclusive, só que esse soltar, entendendo que o melhor sempre acontece para todos. Porque sabe, Marcelo, as coisas são como são. É aquilo que você falou, você usou o termo, é aquilo que eu posso... Se eu domino, se eu posso dominar ou não a situação, se depende de mim ou não a situação. Se depende ou não para vocês. E você vai até a página 1. Que a página 2 é interesse comum, a página 3 é com os eventos que estão acontecendo além do seu controle, que não param, né? Porque eu não tenho domínio, não escolho não sofrer por isso. Escolha não sofrer por isso, né? Na aceitação máxima, parte do que eu trabalho aqui na aceitação máxima é sobre responsabilidade extrema. É um livro, inclusive, que muitos líderes precisam ler. É sobre a aplicação da responsabilidade extrema na minha vida. Só que isso é tão poderoso, Marcelo, que eu influencio a minha equipe. Essa minha concentração, porque assim, eu não comunico somente quando eu falo, mas quando eu faço com a minha energia, a gente chama de campo de informação. Né? Deu? Foi aqui? Qual desses dois temas, gente? Primeiro, aceitação máxima. Esse? Aceitação máxima, levantem a mão. Não, Guilherme, não. É que é difícil. O que seria aceitação máxima? Aceitação máxima, vocês viram aquela entrevista da Lady Gaga? A Oprah pergunta para ela, né? Como é que você saiu do buraco que você estava vivendo, né? Ela usa essas palavras, né? Como é que você estava vivendo, não sei o que e tal.
E ela fala, eu entendi que eu preciso tomar medicação, preciso ficar fazendo terapia, mas eu fui adepta da terapia da aceitação máxima. Que eu nem sabia que tinha esse nome, mas a gente aplica né, isso aqui há muito tempo, só que daí a Lady Gaga falou e estourou. Então, assim, vou dar pra vocês o que a Lady Gaga aplica na vida dela. Bom, mas, gente, vai ser popstar isso aqui. Isso aqui é pra corajosos, tá? Isso aqui é o início da conversa com o fluxo. E quem começa a conversar com o fluxo, aí, gente, é muito legal. É muito legal viver. A gente se transforma numa outra pessoa. Eu tô aqui imaginando e eu queria dar um palpite no caso do seu consultorando, se você me permite. Num ponto que você falou assim, o problema foi que o amigo filmou e mostrou. Então ele não se arrependeu do que ele fez. Ele só teve o problema que ela descobriu. Ah, não, se arrependeu. Se arrependeu porque ele não ficou presente. Mas ele se arrependeu porque ela descobriu. Se ela não tivesse descoberto... Ele, por um momento, na inconsciência, ele disse, se ela não tivesse descoberto, eu ia continuar. Só que em choro, e por conta de toda a terapia que a gente estava fazendo, ele entendeu, ainda bem que isso aconteceu. Porque senão eu ia continuar doente. Porque senão eu ia falar assim, digamos que ele, que ele só tinha se arrependido porque ela descobriu. Se ela não tivesse descoberto, ele ia continuar o casamento e estava tudo bem. Um exemplo. Aí seria um problema porque numa próxima... E acabou acontecendo isso. Se ele não tivesse se arrependido, porque numa próxima relação ele ia fazer acontecer a mesma coisa. Porque estaria nas células dele a questão da traição. Exatamente, e ele sabe disso, sabe? O problema é o seguinte, gente, como é que uma pessoa, bem sucedida, acabou de fazer uma venda da casa, né, que ele achou que ia ser uma projeção de 50 milhões de dólares e pode ser que feche por 80 milhões de dólares. Que tem carros que ele, cansei. Ou seja, uma pessoa que acha que tem controle das coisas, ela admitir que ela está doente, muito difícil, precisa perder algo muito significativo para poder se permitir nesse processo. Tá muito bom que ele se arrependeu. Não, que bom que ele se arrependeu. Realmente se arrependeu dele. Por isso que ele mexeu muito comigo, mexeu com todos nós. Ninguém conseguiu culpá-lo, assim, porque não tinha o que se culpar, né? Foi muito doloroso. Não, por mais que a esposa dele, talvez não tivesse descoberto isso, mas ele não poderia fugir da própria consciência, porque botar a cabeça no travesseiro, eu acho que é a pior condenação que alguém pode ter, né? Sabendo que está num processo de recuperação, né? Sabendo, ele então, usou, assim, por mais que a esposa dele, essa fala. você falou Por mais que a esposa dele soubesse ou não dessa situação, eu acho que ele chegar em casa, ela não descobrir o que aconteceu, ele botar a cabeça no travesseiro e ter aquele peso da consciência, eu acho que essa aí é pior que talvez que o próprio término do casamento, né? Mas ele usou exatamente isso. Ele disse bem assim, poxa vida, bem no momento que estava dando tudo certo. Bem no momento que não era ele como ela, na verdade era ele com ele mesmo. Isso, Ele exatamente. perdeu pra ele mesmo. Ele perdeu pra ele mesmo, exatamente. E essa perda, gente, é isso que eu falo pra vocês. Por isso que vocês viram aqueles posts, perder pra um prato de comida, perder pra não sei o quê. É perder pra si mesmo. Só que agora Perder consciência. vocês perdem o quê? Presença. Nós perdemos presença. Agora vocês já sabem. Ih, perdeu presença. Ih, cadê o antigo observador? Né? Quando começar o rolê aí, observador. Vamos pensar no interesse comum. As coisas são como são. Vai para respira. Vamos lá, gente, como é gostoso, né? Vocês foram maravilhosos. Os filhos já estão mandando mensagem. E o segundo lá? Qual segundo? Que você vai aplicar a próxima? O qual? O do corpo? Vira aí o papel. Virar o papel. Ó, A história que o seu corpo conta. O que é? O que significa? Só dá um resumo, isso daí que vai. Você deu o resumo lá da carga lá, né? Rapidinho, o que a história do meu corpo conta? Meu corpo entrou em estado de alerta depois que eu fui morar sozinha. Ele fez o quê? Reteve gordura.
começou uma doença autoimune, uma doença crônica de proteção, lipedema. Teu corpo sempre conta uma história. Que a sua pequena vago, né? Conta uma história, estado de alerta contínuo. O corpo sempre conta uma história. Então, se vocês trazem para mim sintomas, eu conto para vocês que emoções que estão sendo mais presentes, tá? Então, excesso de gordura, excesso de proteção e principalmente por causa de medo, basicamente medo, tá? Problemas aqui demais nessa região tem a ver com a sexualidade, né? Opressão, depende, tudo depende. Pulmão, medo da vida. Seria essa. Não, seria isso. Mas eles, todo mundo pediu aceitação máxima, é isso, né? A maioria. Não foi. Foi. Não deixa na aceitação máxima mesmo. O que é? Só o que eu tenho. Foi. Deixa o corpo para Vai pelo teu depois. feeling. Você acha que é assim? Depende pro fluxo da vida. Aceitação máxima, gente, é o que muda tudo. E inclusive, se vocês, eu recomendo um livro que se chama Entrega Incondicional para líderes. Esse livro é muito bom. Homens também. A entrega incondicional. Tá? Os homens que entendem esse livro, inclusive, eles têm muito resultado. Mas é um livro. Que é um livro que mexe com as entranhas, assim. É complicado. Qual o nome? A Entrega Incondicional. A Entrega Incondicional. Michael Singer. É do Singer, Michael Singer. É um livro muito bom, eu recomendo muito para vocês, tá? E o teu livro, quando é que vai sair? Meu livro. Você fala, há anos que eu vejo você falar do livro que você está escrevendo, fala, mas eu preciso ler antes de morrer, ué. Não, agora tá saindo. Agora. Hã? Agora tá saindo, já passei da metade, graças a Deus. Agora vai. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Agora vocês fiquem. Perguntas, dúvidas? Assim, já teve. Nossa. Já? E gostaria de agradecer ao casal de pastores. Né? Eles sempre são maravilhosos e tudo que a gente tem aqui a oferecer é por causa do carinho deles, né? Então, e da Anitta, óbvio, né? Olha lá, ela fica aqui sentadinha. Você entendeu tudo hoje, Anitta? Mais ou menos. Ela é anfitriã. Isso porque a gente não fez ainda o Marcel e o Marcelo dançarem, né? Teve encontro de dança aqui, meu filho. Que negócio é puxado. A Anitta, ela não dançava, ela só senta aqui na frente agora só pra dançar. Tô de olho em você. Gente, obrigada, Anitta, gostores, tá? Fiquem à vontade agora, vamos comer, vamos beber. Obrigada pela sua participação, dona Jandira. Hoje a gente tá sem musiquinha. Acabou a vontade de comer coxinha.